Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar um dos estilos mais fascinantes e influentes de Jujutsu, o Fuzen-Ryu. Prepare-se para uma jornada através da história, origem, características das técnicas e os mestres lendários que moldaram este estilo único, que teve um impacto profundo nas artes marciais japonesas e sua jornada do Jujutsu, Fuzen-Ryu, que se transformou em Judo Kosen e, eventualmente, deu origem ao Jiu-Jitsu brasileiro. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O Fuzen-Ryu Jujutsu é uma das muitas escolas tradicionais de Jujutsu, com uma história que remonta ao período Edo no Japão, aproximadamente no século XIX. Este estilo foi fundado por Motsugai Takeda, um samurai que desenvolveu o Fuzen-Ryu como uma resposta às limitações que ele via em outros estilos de Jujutsu da época, especialmente no que se refere ao combate em solo. O Fuzen-Ryu se destacou por sua ênfase no combate no chão, uma característica que o diferenciava das outras escolas de Jujutsu, que se concentravam mais em técnicas de projeção e controle em pé. A abordagem de Motsugai Takeda era focada em técnicas de mobilização, estrangulamentos e submissões, que se mostraram extremamente eficazes em confrontos reais. O Fuzen-Ryu Jujutsu é principalmente reconhecido por suas técnicas de Eniwaza, ou combate no solo. Ao contrário de muitos outros estilos de Jujutsu, que priorizam a luta em pé, o Fuzen-Ryu explora amplamente as possibilidades de combate quando ambos os lutadores estão no chão. As técnicas do Fuzen-Ryu são caracterizadas por sua eficiência e adaptabilidade. O foco é em controlar o oponente através de submissões, utilizando alavancas e pressão para forçar uma rendição. As técnicas incluem estrangulamentos com as mãos e com o uso do próprio kimono, além de diversas chaves nas articulações que podem incapacitar rapidamente um adversário. O Fuzen-Ryu também incorpora técnicas de defesa contra ataques em pé, como oponentes que tentam socar ou chutar. No entanto, o diferencial está na habilidade de levar o combate ao solo, onde o praticante de Fuzen-Ryu pode utilizar seu treinamento especializado para dominar o adversário. Mestres famosos. Motsugai Takeda é, naturalmente, a figura central na história do Fuzen-Ryu, sendo o fundador e principal desenvolvedor das técnicas. No entanto, o estilo ganhou notoriedade através de outro mestre, Matamon Tanabe. Tanabe, um dos mais renomados mestres do Fuzen-Ryu, é famoso por suas vitórias em torneios de Jujutsu, onde demonstrou a eficácia das técnicas de solo. Em uma época em que os combates eram dominados por técnicas em pé, Tanabe surpreendeu ao vencer muitos oponentes utilizando as técnicas de Eniwaza do Fuzen-Ryu, consolidando a reputação do estilo. As lutas famosas de Matamon Tanabe ocorreram principalmente em torneios de Jujutsu e desafios contra outros estilos. Uma das lutas mais famosas de Matamon Tanabe foi contra praticantes do Kodokan Judo, fundado por Jigoro Kano. No final do século XIX, o Kodokan Judo estava ganhando popularidade, e havia uma forte rivalidade entre os diferentes estilos de Jujutsu e o novo sistema de Kano. Matamon Tanabe se destacou ao derrotar vários judokas do Kodokan usando técnicas de Eniwaza. Suas vitórias foram particularmente impressionantes porque ele conseguiu levar a luta ao solo, onde sua perícia em imobilizações e submissões era insuperável. Essas vitórias forçaram os praticantes de judô a incorporar mais técnicas de Eniwaza em seu treinamento, reconhecendo a eficácia do estilo Fuzen-Ryu. As vitórias de Matamon Tanabe foram cruciais para solidificar a reputação do Fuzen-Ryu como um estilo especializado em técnicas de solo. Suas lutas não só mostraram a eficácia das técnicas de Eniwaza, mas também influenciaram o desenvolvimento de outras artes marciais japonesas, como o judô, que posteriormente integrou mais práticas de Eniwaza em seu currículo. Características das técnicas do Fuzen-Ryu Jujutsu. Eniwaza, o foco no combate no solo. As técnicas de Eniwaza do Fuzen-Ryu incluem uma variedade de estrangulamentos, chaves de braço e imobilizações. A ideia é controlar o oponente de perto, utilizando alavancas e pressão para forçar uma submissão. Essa abordagem não apenas neutraliza o adversário, mas também minimiza o risco de sofrer contra-ataques. Estrangulamento Shimiwaza.
Uma das técnicas mais eficazes do Fuzen-ryu são os estrangulamentos, conhecidos como Shimiwaza. Esses golpes têm o objetivo de cortar o fluxo de ar ou sangue do adversário, levando-o à rendição. Hadaka Jimi, estrangulamento nu. Os estrangulamentos podem ser aplicados com as mãos nuas ou utilizando partes do kimono do oponente. A técnica consiste em posicionar os braços ou o tecido de forma que a pressão seja aplicada no pescoço, causando desorientação ou até a perda de consciência. Chaves de braço, Kansetsu Waza. As chaves de braço são outra característica marcante do Fuzen-ryu. Essas técnicas utilizam alavancas para forçar as articulações do adversário a um ponto onde a dor e o risco de lesão o obrigam a se render. As chaves de braço são aplicadas principalmente nos cotovelos e ombros. O praticante do Fuzen-ryu aproveita qualquer oportunidade para capturar o braço do oponente e aplicar pressão no sentido contrário à articulação, utilizando o peso do corpo e a gravidade a seu favor. Imobilizações, Ozai Kumiwaza. As imobilizações são técnicas utilizadas para manter o oponente preso ao solo. A ideia é controlar completamente o corpo do adversário, limitando seus movimentos e preparando o terreno para uma finalização. As imobilizações no Fuzen-ryu são desenhadas para aproveitar a posição corporal e o peso do praticante, tornando difícil para o adversário escapar. Essas técnicas são cruciais em situações de combate prolongado, onde o cansaço pode levar o oponente a cometer erros que facilitam a finalização. Defesas contra golpes em pé. Embora o foco principal do Fuzen-ryu seja o combate no solo, o estilo também inclui defesas eficazes contra ataques em pé. O objetivo é desviar ou absorver o impacto do golpe, criando uma oportunidade para derrubar o oponente e levar a luta para o chão. As defesas contra golpes em pé geralmente envolvem esquivas, bloqueios e técnicas de captura, seguidas por uma transição imediata para o solo, onde o praticante pode usar seu conhecimento de Newaza para dominar a situação. Integração de técnicas e adaptabilidade. O que realmente diferencia o Fuzen-ryu é a integração fluida de todas essas técnicas. O praticante é treinado para adaptar-se a qualquer situação, seja em pé ou no solo, utilizando a técnica mais apropriada no momento certo. A adaptabilidade do Fuzen-ryu permite ao praticante manter o controle do combate em qualquer circunstância. Seja defendendo, atacando ou imobilizando, o Fuzen-ryu oferece um arsenal completo de técnicas para enfrentar qualquer adversário. As técnicas do Fuzen-ryu Jujutsu representam uma combinação poderosa de estratégia, precisão e controle. Esse estilo único provou sua eficácia ao longo dos anos, não apenas no Japão, mas também em todo o mundo, influenciando diversas outras artes marciais. A influência do Fuzen-ryu no Judô Kosen. Com a popularização do judô no final do século XIX, fundado por Jigoro Kano, um novo capítulo começou na história das artes marciais japonesas. No entanto, o Fuzen-ryu teria uma influência inesperada no judô através das competições de Newaza, técnicas de solo. Em 1900, uma série de combates entre praticantes de judô e jujutsu Fuzen-ryu ocorreu. Para a surpresa de muitos, os lutadores de Fuzen-ryu venceram, utilizando suas habilidades superiores no chão. Essa derrota levou Jigoro Kano a incorporar mais técnicas de Newaza em seu judô pedindo ajuda para Tanabe, resultando na criação da escola Kosen Judô, uma variante que dava maior ênfase ao combate no solo. Ao longo dos próximos anos, Kano designou vários de seus principais alunos para se concentrar exclusivamente nas técnicas de Newaza. Logo, Newaza foram absorvidos como parte do programa de judô. Da escola Kosen, 5 alunos destacaram-se. Eles foram Yamashita, Hirata, Tomita, Yokoyama e Maeda. Maeda começa sua jornada. Em 1904, Mitsuyo Maeda iniciou sua jornada internacional como embaixador do judô, começando pelos Estados Unidos. Ele participou de várias demonstrações e competições, onde suas habilidades logo chamaram a atenção. No entanto, Maeda percebeu que para promover o judô de maneira mais eficaz, ele precisaria provar sua superioridade em combate real.
Maeda começou a participar de lutas contra praticantes de outros estilos de luta, incluindo boxeadores, lutadores de wrestling e outros lutadores de artes marciais. Ele venceu a maioria dessas lutas, perdendo só 2 lutas para um lutador de catch wrestling, na qual ele passou um tempo extra com esse lutador aprendendo algumas dessas técnicas de catch wrestling, assim consolidando sua reputação como um dos melhores lutadores do mundo. As lutas de Maeda na Europa. Após seu sucesso nos Estados Unidos, Maeda continuou sua jornada na Europa. Em países como Inglaterra, Espanha e França, ele participou de lutas e demonstrações, enfrentando e derrotando uma variedade de adversários. Essas lutas ajudaram a popularizar o judô e o jiu-jitsu no continente europeu. Maeda tornou-se conhecido não apenas por suas habilidades, mas também por sua determinação em provar a eficácia do judô em qualquer circunstância, enfrentando adversários de todos os estilos e tamanhos. Maeda na América Latina e o caminho para o Brasil. Após suas aventuras na Europa, Maeda voltou sua atenção para a América Latina. Ele lutou em Cuba, México e outros países, sempre atraindo grandes multidões com suas demonstrações de judô e jiu-jitsu. Foi no Brasil, porém, que Maeda faria seu maior legado. Chegando em 1914, ele rapidamente se estabeleceu como uma figura respeitada, ensinando judô e participando de lutas desafiadoras. Sua conexão com a família Gracie, especialmente com Carlos Gracie, seria o ponto de partida para o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Maeda transmitiu suas habilidades de Niawasa, luta de solo, aprendidas e aperfeiçoadas ao longo de sua carreira, que se tornariam a base do que hoje conhecemos como jiu-jitsu brasileiro. Legado e futuro do estilo Fuzen Ryu Jiu-Jitsu. O legado do Fuzen Ryu Jiu-Jitsu é evidente na maneira como influenciou o desenvolvimento das artes marciais japonesas. Embora o Fuzen Ryu em si não seja tão praticado hoje em dia como outras escolas de Jiu-Jitsu, seu impacto é sentido no judô, no jiu-jitsu brasileiro e em outras artes marciais que valorizam o combate no solo. Hoje, os princípios do Fuzen Ryu continuam vivos nas artes marciais modernas, especialmente no jiu-jitsu brasileiro, que herdou a ênfase no combate no solo. Com o crescente interesse global por artes marciais e esportes de combate, as técnicas e filosofias do Fuzen Ryu permanecem relevantes e influentes. Esse estilo é um exemplo de como a inovação e a adaptação podem criar um impacto duradouro nas artes marciais. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.